Começando com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, apenas os versos 27 a 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 27 a 29. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote, interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Filipenses, irmãos, capítulo 3, versos 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. E a última passagem, irmãos, que desejo ler, encontra-se em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, os últimos versos desse capítulo, verso 35 ao verso 39. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, para a fé, para a conservação da alma. Meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos sobre ética cristã, nós estamos já quase nos aproximando do final da segunda parte dos nossos estudos. Na primeira parte, consideramos juntos algumas questões introdutórias, quando eu procurei ressaltar a relevância, a importância desses estudos. E, no momento, já há vários domingos, nós estamos refletindo sobre os princípios da ética cristã. Quais os princípios que devemos ter em mente e que devem nortear, conduzir o nosso pensamento, quando, a partir daqui a 2 domingos, nós estivermos considerando vários tópicos, vários temas específicos, várias questões controvertidas,
que são colocadas aí diante de nós. Algumas antigas, outras mais contemporâneas, mas enfim, nós somos sempre confrontados por várias questões relacionadas ao homem, antropologia, portanto, e que exigem de nós tanto um posicionamento, como, especialmente até, a nossa própria conduta, a nossa própria prática com relação a estas questões. E aí, então, se Deus permitir, passaremos a considerar esses temas específicos. Dentro dessa segunda parte do nosso estudo, Princípios de Ética Cristã, nós já estivemos aqui considerando algumas pressuposições básicas, pressuposições fundamentais que devem nortear não apenas a nossa ética cristã, mas devem nortear a nossa vida, devem nortear toda a nossa, todo e qualquer estudo, o tema que nós venhamos a refletir. Nós devemos sempre estar alicerçados naquelas verdades bíblicas fundamentais, essenciais, acerca do homem, da Bíblia, de Deus, de Cristo, da Igreja, do futuro e assim por diante. Essas verdades essenciais, básicas, fundamentais, bíblicas, como eu tive a oportunidade de mencionar de passagem ontem à noite, na nossa leitura, que iniciamos há 2 domingos, no livro do Packer, Teologia Concisa, há 2 sábados, Teologia Concisa, a nossa visão de mundo, nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, por um lado, depende dessas verdades bíblicas essenciais, dessas verdades bíblicas fundamentais, e por outro lado, essa visão de mundo influencia toda a nossa vida, toda a nossa maneira de pensar, todas as nossas ações são em grande medida determinadas pela nossa visão de mundo, fundamentada nas pressuposições bíblicas que nós estivemos considerando. E assim também, é claro, a nossa visão de ética, a nossa ética cristã. Também consideramos a questão do uso da Bíblia, como ela deve ser usada, como ela não deve ser usada, como ela deve ser usada nesse sentido, o papel da consciência, o papel da razão, questões indiferentes, as assim chamadas adiáfora, conflito de deveres, e hoje quero considerar com os irmãos a legitimidade das concessões no que diz respeito à moral, no que diz respeito à ética cristã. No próximo domingo, se Deus permitir, refletiremos sobre o papel da espiritualidade na ética cristã. E aí, então, já está em tempo, né? Já está um tempo que estamos considerando questões assim introdutórias, nos preparando para esses estudos. Então, passaremos a tratar das questões específicas, algumas delas ou várias delas eu já fiz referência e mencionei para os irmãos. Domingo retrasado, apenas para nós nos localizarmos, considerando a questão da adiáfora, coisas indiferentes, nós vimos que apesar de não sermos autônomos, e nós não somos mesmo, ou independentes, exatamente porque não existe área da vida neutra, ou que esteja fora do domínio e da soberania de Deus, a verdade bíblica é que nós temos liberdade para decidir em várias áreas da vida. A Bíblia não especifica a profissão que devemos seguir, o curso que devemos cursar, a esposa ou marido com quem devemos casar, o bairro onde nós vamos morar e assim por diante. Evidentemente que com relação a essas e várias outras questões, várias outras coisas, nós temos liberdade para decidir. Entretanto, como procurei ressaltar, a nossa liberdade em Cristo deve ser exercida sempre com responsabilidade, à luz da Bíblia, para a glória de Deus. Portanto, a rigor, não há adiáfora, não há coisas indiferentes, porque tudo que nós fazemos, sempre nós procuramos fazer à luz da Bíblia, dos princípios bíblicos gerais,
de maneira responsável, especialmente no que diz respeito às consequências ou os resultados das nossas ações para com os nossos próximos, para com os outros, e tudo para a glória de Deus. Como Paulo, portanto, dizemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Já no domingo passado, nós vimos que neste mundo, nós somos sim, ocasionalmente, confrontados com aparentes conflitos de deveres. Apesar disso, entretanto, esses conflitos, eles são na realidade impostos pelos homens e não impostos por Deus. E eu digo isso porque os preceitos de Deus, eles jamais entram em conflito. Sempre haverá um curso de ação, uma decisão, um caminho moralmente bom, ou seja, não pecaminoso, para nós seguirmos em qualquer situação moral com a qual nós sejamos confrontados. Agora, como procurei ressaltar, para isso, nós precisamos, por um lado, estar dispostos a sofrer as consequências. Às vezes, se necessário for, há exemplos bíblicos e históricos, até a morte, por amor a Deus, como consequência do nosso compromisso com a palavra de Deus. Mas, por outro lado, precisamos compreender também os limites dos preceitos morais bíblicos, porque nem todos os preceitos morais bíblicos, eles são absolutos. Como refletimos aqui no domingo passado, a Bíblia nos ordena a obediência à autoridade civil. A Bíblia nos ordena filhos que honrem a seus pais. Mas essa obediência à autoridade civil e a honra aos pais não é ilimitada. Ela tem limites. Por exemplo, quando essa submissão à autoridade civil e a honra aos pais entra em confronto com os mandamentos de Deus, então nós devemos sim dizer como Pedro e os demais apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesma coisa, por exemplo, com relação ao dia do Senhor. O dia do Senhor não é um preceito cerimonial, a observância do dia do Senhor, que tenha passado com o Antigo Testamento. Não. A observância do dia do Senhor se encontra entre os 10 mandamentos. Todos os demais 9 permanecem em vigor, porque apenas esse não permaneceria. Mas a guarda do dia do Senhor não é um mandamento absoluto. Lembremos, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Há obras de misericórdia, existem obras de necessidade, e ainda atividades, funções eclesiásticas legítimas de serem realizadas no dia do Senhor. Portanto, não se trata de um mandamento absoluto, que não tenha limites. E a Bíblia ensina que mesmo nosso conceito de verdade deve levar em conta aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso. Há determinadas situações, como por exemplo, até mencionei ilustrando, em questões de guerra, em defesa própria, quando a vida de outras pessoas está em jogo, que não se pressupõe que nós devamos falar a verdade. As parteiras egípcias, quando mentiram a Faraó e desobedeceram àquela autoridade civil, elas não erraram, elas foram louvadas e recompensadas por Deus. E a mesma coisa com relação a Raabe, quando escondeu os espias do povo de Deus e enganou ali os oficiais do exército ali de Jericó, ela também, a atitude dela
não foi condenada, mas pelo contrário, ela foi apreciada, ela foi louvada. Evidentemente que nós devemos ter todo cuidado para não pensarmos que podemos faltar com a verdade por qualquer coisa. Mas, sem dúvida alguma, a Bíblia nos ensina que mesmo o nosso conceito de verdade, ele tem que estar limitado à luz da Bíblia. Isso consideramos aqui no domingo passado. Mas hoje, meus irmãos, eu desejo refletir com os irmãos sobre uma questão importante no que diz respeito não apenas à ética, mas eu diria à teologia, à doutrina, governo eclesiástico, ao culto e também a questões morais, também a ética cristã. Eu me refiro à legitimidade de concessões, de fazermos concessões. A questão é a seguinte: é sempre possível seguir o curso de ação que nós consideramos melhor à luz da Bíblia? Ou é legítimo, em determinadas situações, fazermos concessões? Fica a pergunta para os irmãos irem refletindo. Se sim, se é legítimo fazermos concessões, quais são essas situações e quais os limites legítimos das concessões? Até que ponto nós podemos e devemos fazer concessões? Até que ponto, em outras palavras, nós podemos ou devemos limitar, é disso que se trata, o nosso tema, as nossas convicções morais, que é o nosso caso específico, uma vez que estamos tratando de ética cristã, por causa das objeções ou resistências dos outros. Nem todos pensam como nós. Às vezes nós podemos ter convicções acerca de certas questões, ou doutrinárias, ou eclesiásticas, ou morais, mas nem sempre é possível fazer prevalecer o nosso ponto de vista firmado, que nós cremos ser firmado e bem estabelecido nas Escrituras. Devemos sempre pressionar a nossa posição a qualquer custo, ou existem circunstâncias ou situações em que é razoável, é legítimo fazer concessões. Essa é a nossa questão, esse é o nosso tema nessa manhã. Para isso, evidentemente, eu preciso definir concessão. A que é que eu estou me referindo como concessão? A língua inglesa utiliza um termo um pouco diferente do nosso, compromise, do latim compromittere, ou seja, alcançar um acordo ou acerto. Essa é a ideia do termo em inglês. Em português, nós usamos um termo diferente, com origem latina diferente. Nós usamos o termo a que eu estou me referindo, o termo concessão, dando a ideia de condescendência, de transigência, de um certo acomodamento, de um meio termo. Termo esse, concessão, do latim concessione, do verbo concedere, que significa conceder. Mas ambas as ideias, tanto do termo em inglês, compromise, como do termo em português, concessão, tanto a ideia de alcançar um acordo ou um acerto, como a ideia de conceder, do latim, de onde vem a nossa palavra concessão, nos levam a definir, permitem definir concessão, como Aurélio, no seu dicionário, define a ação de conceder, consentimento, ato de ceder do seu direito ou do seu ponto de vista, que é a questão, o uso do termo mais relacionado ao nosso tema, ou seja, o ato de ceder do nosso ponto de vista, em favor de outro, do ponto de vista de outro. Mas
uma definição apropriada, uma definição cristã para a concessão é fornecida por Duma, um autor reformado, que muito tem escrito no campo da ética, e que já tenho citado outras vezes. Ele define concessão, no sentido em que nós estaremos considerando, como a aceitação necessária de menos do que alguém pode e deve buscar alcançar com base nos preceitos de Deus. Observe essa definição, ela é bem interessante. Concessão, do ponto de vista em que nós estamos considerando, a legitimidade das concessões, é a aceitação ou a aquiescência necessária de menos do que nós gostaríamos e poderíamos e deveríamos buscar, alcançar, com base nos preceitos de Deus. Ou seja, nós, com base na Bíblia, alcançamos a convicção de que, com relação a esse ou esse assunto, esta ou aquela questão, o melhor, a posição mais acertada, a posição mais correta seria aquela. Essa que nós deveríamos anelar e buscar. Conseguíssemos fazer isso, então, da nossa convicção, à luz da Bíblia, nós teríamos alcançado o melhor caminho, o melhor curso de ação, ou a melhor decisão, a melhor ação. Entretanto, às vezes é preciso aceitar menos do que isso. É preciso nós nos satisfazermos com menos do que nós consideramos à luz da Bíblia como o correto, como o melhor curso de ação. Isso é concessão. A aceitação necessária de menos do que alguém pode e deve buscar alcançar com base nos preceitos de Deus. Poderíamos dar outros exemplos, mas eu selecionei apenas 2 exemplos bíblicos de concessão, para mostrar que, biblicamente, e aqui eu já estou respondendo em parte ao nosso assunto, né? Que, biblicamente, é inevitável nós fazermos concessões enquanto vivermos nesta vida, nesse mundo pecaminoso. Nem sempre nós vamos poder prevalecer aquilo que é o melhor curso de ação à luz da Bíblia. Um dos exemplos que eu gostaria de dar é com relação ao divórcio. Ora, já tivemos a oportunidade de estudar esse assunto aqui na escola dominical, mais detalhadamente, e os irmãos sabem que a Bíblia condena claramente o divórcio. Malaquias 2, 13 a 16. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E no Novo Testamento, depois eu vou voltar a essa passagem, o Senhor Jesus diz no capítulo 19 de Mateus, que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, já tratei desse texto, ou seja, a repudiada que, por culpa dela, né, que errou ela, a parte faltosa foi ela, então comete também adultério. Ora, nessas passagens e em outras, Jesus claramente condena o adultério como sendo, o divórcio, perdoem, como sendo alguma coisa condenável. Casamento é, como já estudamos, uma aliança, um pacto de companheirismo, quando um homem e uma mulher prometem, especialmente a um e a outro, tendo como testemunha outras pessoas, mas especialmente a um e a outro, e diante de Deus, que eles vão ser companheiros de um e de outro, aconteça o que acontecer, até o final da vida. Enquanto Deus lhes conceder vida.
E essa, portanto, é a vontade de Deus na Bíblia. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia faz concessões com relação a essa questão. Por exemplo, no Antigo Testamento, no capítulo 24, os primeiros 4 versos de Deuteronômio, nós vemos Moisés regulando o divórcio, regulamentando o divórcio em Israel. Ora, se o divórcio era proibido, se Deus condena o divórcio, por que Moisés na Bíblia regula o divórcio, normatiza o divórcio? Se um homem tomar uma mulher, escreveu Moisés, e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, não é hora de tratar desse tema, já tratamos aqui outra oportunidade. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposar. Nós já estudamos essa passagem bíblica nos estudos sobre família, e ali eu tive a oportunidade de ressaltar para os irmãos que aqui Moisés não está aprovando o divórcio, é claro que não, ele está limitando e está evitando o mal maior, já que, apesar de contrariar a vontade de Deus, a realidade é que as pessoas se divorciavam e se divorciam. Então Moisés ali limita esse mal. Como ele faz isso? Ele limita esse mal, chamando a atenção dos maridos. Olha, tenha muito cuidado quando você se divorciar da sua esposa, porque depois, se você se arrepender e ela já tiver se casado com outro, mesmo que o marido dela morra, o segundo, você não mais poderá desposar. Então pense bem, reflita bem, antes de você fazer isso. Quer dizer, é uma limitação ali dessa questão, procurando restringir as consequências desse pecado, daquilo que Deus condena como o divórcio. Mas veja, Moisés aqui está regulando, está orientando, está, num certo sentido, abrindo uma concessão. Isso veio à tona no Novo Testamento. No capítulo 19, que nós lemos um pedaço, uma pequena parte ainda agora há pouco, nós lemos de Mateus, nós lemos que vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando exatamente sobre esse assunto. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois, porém, uma só carne? Portanto, disse Jesus, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus aqui confirma que Deus desaprova o divórcio. Mas aí eles insistem e replicam dizendo, por que então então, eu pulei aqui alguma coisa, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Ou ordenou Moisés, se não me falha a memória, dar carta de divórcio e repudiar? A pergunta deles fazendo referência exatamente ao texto que lemos agora há pouco em Deuteronômio 24, né? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Ora, Jesus aqui claramente, ele menciona que durante o Antigo Testamento houve a permissão, entre aspas, não que Moisés tenha dado ordem para divorciar, alguma coisa assim, mas houve uma normatização dessa questão no Antigo Testamento, naquele momento, vamos dizer, de infância da igreja, enquanto a igreja ainda estava aprendendo,
por causa da dureza do coração do povo. Não adianta, o povo de Israel era um povo de coração duro. Não adianta dizer que eles não se divorciassem, eles se divorciavam. E aí então Deus regulamentou aquilo através de Moisés exatamente para evitar mal maior. Concessão. Ainda com relação a esse tema, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, diz: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa santa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. A passagem é clara, nós já a conhecemos bem, e aqui a vontade de Deus era que mesmo casais, marido e mulher, que quando um apenas se converteu, o outro não, mas eles já eram casados, então que o cônjuge crente não se afastasse da sua esposa, mas que eles permanecessem casados. Essa era a vontade de Deus aqui manifestada pelo apóstolo Paulo nessa carta, à luz da pergunta que havia sido feita, a dúvida que havia sido levantada por membro da igreja de Corinto. E ele então esclarece nesse sentido. Agora, se o incrédulo quiser apartar, que se aparte. Aqui no grego a parte é um imperativo, mas não expressa uma ordem não, expressa uma concessão. São os usos do imperativo no grego, não no português também, não é? Não apenas uma ordem, mas também súplica em oração e também concessão, como é o caso aqui em cláusulas concessivas como essa. É uma concessão. Se o incrédulo se separar, então fazer o quê? Não é possível controlar o que os incrédulos vão fazer. Então, nesse caso, fica livre o irmão ou a irmã, e a ideia é que fica livre, inclusive, para casar novamente, se Deus assim permitir, mas no Senhor, desde que seja no Senhor. Então, irmãos, são exemplos de alguma coisa que não representa a vontade de Deus, o ideal. Qual seria o ideal? Qual seria o curso de ação preferível no que diz respeito a essa questão? Que marido e mulher vivessem a vida comum do lar, de maneira adequada, agradável a Deus, um fiel ao outro, e que jamais acontecesse o repúdio, que jamais acontecesse o divórcio, jamais acontecesse a separação. Mas esse curso nem sempre é possível. Às vezes é possível conviver com essa realidade. E às vezes é preciso até normatizar, como Moisés fez, até que o povo tivesse condições de ser tratado de outra maneira, o que aconteceria especialmente na nova dispensação do Evangelho. Um segundo exemplo bíblico. A Bíblia claramente condena o julgo desigual com os incrédulos. Os irmãos conhecem, eu vou apenas mencionar uma passagem nesse sentido, há várias outras, onde nós lemos, por exemplo, assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Esta e outras passagens bíblicas claramente ensinam que o crente não deve se colocar em associação mais íntima do que a necessária com os incrédulos. Evidentemente que isso se refere ao casamento,
de um crente com o incrédulo, como se refere a sociedades civis, não é? Entre negócios, associações, sociedades, entre crentes e incrédulos. Quando um acaba se comprometendo, o crente acaba se comprometendo nessas sociedades. Entretanto, com relação a essa questão, também a Bíblia faz concessão. Nós lemos na primeira carta, Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 9 a 11. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Por favor, faça um esforço, siga o raciocínio. Refiro-me com isso, diz Paulo, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Espero que os irmãos tenham percebido. Ou seja, Paulo aqui, ele já havia deixado claro, como nós lemos no texto anterior, que não agrada a Deus o julgo desigual, a associação íntima demais do crente com o incrédulo. Mas aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo que ele já havia escrito que não vos associeis com impuros também, em outra passagem. Mas aqui ele esclarece, vejam só, aqui Paulo não está falando daquela associação íntima que ele fala lá no outro texto, julgo desigual. Aqui ele está falando de associação até normal. Ele diz, nesse sentido, eu não me refiro aos impuros deste mundo, porque senão nós teríamos que fugir do mundo. Não é possível o crente viver nesse mundo sem qualquer tipo de relação com o incrédulo. Qualquer um de nós, na vida, necessariamente, ele tem que se relacionar com os incrédulos até certa medida. O pai é crente, o filho não. Ele vai se deixar de se relacionar inteiramente com o filho? Nós temos no trabalho, os irmãos têm no trabalho, colegas que não são crentes. E aí, não podem ter nenhum tipo de relacionamento com eles? É claro que não. Nós necessariamente, se nós não pudéssemos nos relacionar de modo algum com os impuros, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras deste mundo, nós teríamos que sair do mundo, diz Paulo. Aqui ele está se referindo àqueles crentes que se dizem irmãos, se dizem crentes, mas são tudo isso aqui. Bom, com esses a história é outra. Com esses não dá para se relacionar nem em nível natural, nem em nível normal. É preciso que eles compreendam que eles estão no erro, se arrependam da sua iniquidade, do seu pecado. Porque senão nós estaríamos aprovando o erro deles, nós estaríamos dando uma certa chancela à atitude errada deles. Quando um crente é disciplinado por esses motivos sérios, não cabe à igreja se relacionar normalmente com ele, como se tivesse tudo bem, se não tivesse nada acontecido. Não, ele precisa entender que ele está em erro. Ele precisa se arrepender do seu erro e do seu pecado e se converter. Mas Paulo diz, se nós fôssemos proceder assim com o mundo, nós teríamos que sair do mundo. Porque o mundo está repleto de avarentos, de idólatras, de roubadores, de pecadores, nós não podemos sair do mundo. Concessões. O ideal seria que o crente não fosse obrigado a estar emprestando os seus ouvidos, muitas vezes, para aquilo que não deve ouvir. Não é? É doloroso para um crente, às vezes, no trabalho, ter que ouvir um palavrão, uma coisa assim, tudo. É claro que com a atitude dele, com o tempo ele acaba limitando as outras pessoas e elas pensam, vão acabar se limitando para não dizer essas coisas que eles vão saber que não serão aprovadas, né, pelos crentes. Mas pelo menos por um tempo eles já fazem até para afrontar, né? Então, muitas vezes isso é inevitável. E tantas outras coisas, meus irmãos. Mas a Bíblia faz concessões. Por quê? Porque nem sempre é possível impor, fazer prevalecer
esse melhor curso de ação. Se assim fosse, nós não teríamos divórcios. Se assim fosse, nós não emprestaríamos os nossos ouvidos para certos relacionamentos, mas aí nós teríamos que fugir do mundo. Né? Então, são concessões à luz da Bíblia, por causa desse mundo pecaminoso. Existem várias áreas de concessões, deixa eu apenas mencionar algumas, de ponto de vista mais histórico e também do ponto de vista mais do nosso dia a dia. Do ponto de vista doutrinário, por exemplo, algumas concessões são necessárias, até do ponto de vista doutrinário. Por exemplo, um oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, um presbítero, um diácono, um ministro da palavra, ele precisa subscrever os nossos símbolos de fé. Ninguém é ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil, senão professar publicamente que aceita os nossos símbolos de fé como expressão adequada, legítima da Bíblia, do ensino bíblico, e promete, então, defender a confissão de fé e promover o ensino bíblico de acordo com a nossa confissão de fé. Mas os membros não. Quando um membro é recebido na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, em qualquer uma das nossas igrejas, ele não precisa subscrever os nossos símbolos de fé. Confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Menor, ou o breve Catecismo. Seria o ideal, mas pressupõe-se, não se espera, que um crente, logo que ele seja recebido, ele já tenha alcançado uma compreensão adequada dos vários pontos doutrinários professados ali na nossa confissão de fé. Ele terá tempo para aprender. Por exemplo, quando nós recebemos um membro que vem de uma igreja de origem pentecostal ou batista, nós não exigimos que esse membro, para ser recebido, ele professe entender e crer que no batismo infantil e que um dos métodos adequados para o batismo seria o batismo por ablução ou por aspersão. Não é exigido isso. Não é exigido, portanto, que o membro subscreva a confissão de fé. Não que esse seja o melhor curso de ação. O melhor curso de ação seria se os crentes, quando fossem recebidos, ou membros da igreja, eles tivessem uma boa compreensão doutrinária, bíblica, e pudessem, então, de coração, como nós subscrevemos, de coração e de consciência, a nossa confissão de fé. É uma concessão em virtude da posição inicial dele, do tempo dele, para que eles possam, então, avançar nesse sentido. Com relação à área litúrgica, apenas alguns exemplos. Calvino, por exemplo, sobre o Natal. Eu vou mencionar um texto logo adiante. O Sínodo de Dort sobre os dias santos. E também alguns puritanos sobre o uso de vestes sacerdotais. Em todos esses casos litúrgicos, eles abriram concessões. Calvino abriu concessão com relação à celebração do Natal, o Sínodo de Dort com relação aos dias santos, a vários dias santos, e os puritanos com relação ao uso de vestes sacerdotais que eles abominavam. Mas alguns acabavam cedendo e utilizando a veste só para não comprometer outros avanços no que diz respeito à reforma da religião ali no século XVII das tradições anglicanas. Eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto aqui para mencionar os morais, apenas para ilustrar a questão que eu mencionei sobre Calvino e o Sínodo de Dort. Calvino, por exemplo, eu estou citando aqui o que eu já escrevi em outro lugar. Calvino não esteve diretamente envolvido na decisão de abolir os dias santos em Genebra. Antes mesmo que ele chegasse à cidade,
a celebração desses dias já havia sido proibida. Mas Calvino achava que essa decisão não deveria ter sido tomada, pois mudanças bruscas em tradições tão estabelecidas poderiam atrapalhar o bom curso da reforma. Entretanto, é preciso notar que na mesma carta em que o grande reformador francês informa esses acontecimentos, ele afirma: embora eu não tenha tomado a iniciativa, nem tenha instigado essas coisas, ainda assim, desde que a decisão foi tomada, eu não lamento por isto. E acrescenta: se você, para quem ele estava escrevendo, conhecesse o estado da igreja também quanto eu conheço, você não hesitaria em subscrever o meu julgamento. Se dependesse de mim, eu não teria apoiado a decisão a que se chegou. Não obstante, não há razão para que as pessoas sintam-se tão provocadas se usamos da nossa liberdade conforme a edificação da igreja requer. Em outras palavras, Calvino era contra a celebração do Natal. Mas, pelas circunstâncias na época, ele sabia que se aquela decisão de proibir, como foi tomada em Genebra, a realização, a celebração de Natal em todos os sentidos, em todos os termos, então isso poderia atrapalhar o curso da reforma. E ele diz: eu não faria isso, mas já que foi feito, eu também não lamento, porque eu aprovo. Mas aí está um exemplo de concessão. Calvino, pelo pensamento dele, claro, ele não aprovava isso, que não tem base bíblica nem fundamentação bíblica alguma. Entretanto, para não impedir o curso da reforma, ele estava pronto para abrir concessão. Estranhava apenas que outros estivessem fazendo tanta confusão, porque a Igreja de Genebra havia ali, dentro da sua liberdade cristã, abolido a celebração do dia de Natal. Dort sobre os dias santos, também como já eu escrevi em outro lugar. Gilberto Boëthius, um dos principais líderes da Nadere Reformate, a segunda reforma, ou a reforma, ou continuidade da reforma na Holanda, foi um dos delegados do Sínodo de Dort e autor de uma obra famosa sobre governo eclesiástico em 4 volumes, intitulada Política Eclesiástica. Pois bem, em um dos seus tratados, intitulados Acerca do Sábado e Festas, Boëthius distingue 2 tipos de artigos do livro de Dort. 1, o que ele chama de comandos prescritivos, e 2, comandos parcialmente permissivos ou concessivos, eu estou citando ele aqui, ou tolerados, parcialmente limitadores, de modo que se uma prática em particular tem que existir, pelo menos que seja assim e nada mais. Exatamente o caso do divórcio em Israel. Acerca da segunda categoria de artigos, onde Boëthius inclui o artigo que trata do Natal, ele escreve: tais artigos não são característicos ou intrínsecos ou representam os impulsos voluntários que procedem do coração da igreja, mas ocasionais, extrínsecos, impostos de fora, em e de si mesmo incômodos às igrejas e absolutamente mal-vindos. Sínodos foram ordenados e compelidos e forçados a receber, introduzir e admitir tais artigos por meio de negociações, a fim de evitar situações piores e mais desagradáveis. A realidade é que a distinção e as explicações de Boëthius deixam claro que a observância dos dias de Natal, da circuncisão, da Ascensão, da Páscoa, de Pentecoste, no livro de ordem de Dort de 1619, não representa o desejo e a convicção da igreja, mas apenas uma concessão às autoridades civis. Pois bem, meus irmãos, esses são exemplos de como, mesmo em questões litúrgicas, às vezes, mesmo compreendendo que à luz da Bíblia, esse não é o melhor curso de ação, o melhor seria outra coisa, às vezes é preciso fazer concessão. E Calvino estaria disposto a fazer concessão, e o Sínodo de Dort fez concessões. No caso do Sínodo de Dort, eles não se deram, ao meu ver, muito bem. A história mostra que depois foram acrescentando outros dias e dias e dias e dias e dias, e a coisa, ao meu ver, não parou mais. Mas o que nos interessa mais aqui é a questão das concessões morais. Nosso assunto é mais sobre ética cristã.
Mas, mesmo com relação a questões morais, meus irmãos, a realidade é que há questões em que, em virtude das circunstâncias, às vezes é preciso abrir concessões. Por exemplo, a Bíblia claramente condena a ociosidade. A ociosidade, a preguiça, é gravemente, seriamente, abundantemente condenada na Bíblia. A ausência aos cultos, sem motivo justo, também é condenada na Bíblia. O namoro, casamento de um crente com um incrédulo, também não é aprovada na Bíblia. A indisciplina de filhos também é condenada na Bíblia. Os irmãos já imaginaram? Nós começássemos a disciplinar os ociosos, a excluir da membresia da igreja, a excluir da comunhão os membros que faltam sem motivo aos cultos marcados na igreja, e aqueles que não disciplinam como deveriam disciplinar os seus filhos, ou ainda aqueles que acabam namorando, se envolvendo com cônjuges, com pessoas que não são crentes. Da minha compreensão, isso caberia, mas muito provavelmente a reação seria tal em coisas menos significativas que o resultado provavelmente seria mais danoso do que positivo. Acho que nós ainda temos muito a andar, até o dia em que alcancemos o ponto em que os ociosos serão disciplinados, bem como aqueles que faltam ao culto sem motivo, bem como aqueles que não disciplinam seus filhos, bem como aqueles que se interessam e começam a se relacionar no namoro ou em sociedades com aqueles que não são crentes. Me parece que a história deixa claro que em certas questões, mesmo morais, é preciso fazer alguma concessão, ainda que seja temporária, para se um dia chegar lá, se Deus assim permitir, quando Ele permitir. Ainda essa semana eu recebi um telefonema de um pastor amigo, me perguntando o que eu achava, que ele estava com um caso desse, sobre um rapaz, uma moça, um rapaz que estão se relacionando, um crente e um outro incrédulo. Eu respondi que eu não disciplinaria. Eu faria a caveira que tinha que fazer. Eu ia mostrar o quão perigosa é a situação em que ele ou ela estaria se colocando, ou querendo se colocar, ou tensionando se colocar. Não deixaria de ler o texto sobre o jugo desigual. Mencionaria exemplos, sem dar o nome, de quantas pessoas na igreja que já vieram desse contexto se arrependem amargamente de terem se colocado nessa situação. E que, se pudessem, nunca teriam se colocado nessa circunstância e que estão dispostos a se separar até, se houver razão justa, para ir, em virtude de tão terrível ser essa situação. Que união, que unidade entre um filho de Deus e um filho do diabo. Deixaria claro que esse casamento eu não faria, mas eu não disciplinaria. Aconselharia, exortaria, mas não afastaria da comunhão, como eu não tenho feito. Apenas procuraria esclarecer, mostrar, deixar absolutamente claro que a pessoa estará se colocando numa situação difícil, terrível, mas não chegaria ao ponto de... Eu esclareceria também, como mencionei, para que a parte crente tivesse cuidado, porque nesses momentos a parte incrédula, especialmente se for o noivo, o homem ou a mulher, eles vão fazer qualquer negócio, eles vêm para a igreja, eles vão tratar até o pastor assim, vão fazer tudo para casa. Agora, depois,
se prepare, porque aí depois a história... Deus é misericordioso? É misericordioso. Ele é gracioso? É gracioso. Ele poderá até converter o crente, o cônjuge incrédulo? Poderá. Mas tentar a Deus fazer aquilo que ele, na sua palavra, desaprova. Se nós fizéssemos isso, nós teríamos que disciplinar também os irmãos e irmãs da igreja que têm sociedades, negócios com outros sócios incrédulos. Eu, pelo menos, não estou pronto, a esta altura, de chegar a este ponto. Penso que, mesmo aqui, à luz dos exemplos bíblicos do divórcio e relação, até certo ponto, com os incrédulos, é necessário, é possível, é legítimo fazermos concessões. Mas, quais os critérios para que uma concessão seja considerada legítima? Quais os critérios de legitimidade de uma concessão? Podemos sempre fazer concessão? Em qualquer situação, em qualquer caso, em qualquer circunstância? Claro que não. Quais são os critérios de legitimidade das concessões? Primeiro, não essencialidade. Conflitos quando a convicção, apesar de solidamente fundamentada na Bíblia, não é essencial. Em questões que não são fundamentais, questões que não são biblicamente essenciais. Nessas questões, sim, é possível fazer concessão. Por exemplo da celebração de Natal. Eu não considero que quem celebra o Natal vá para o inferno, ou que isso é uma coisa altamente condenável e tal. Não. A nossa liberdade, podemos avançar até um ponto que nós podemos avançar. Mas eu não estou preparado para sair condenando os outros que não pensem exatamente como nós. E com relação a tantas outras questões, com relação a tantos outros assuntos. Claro que, como reformados, nós temos nossas posições teológicas, doutrinárias, acerca da soberania de Deus, mesmo questões relacionadas a governo eclesiástico até certo ponto, ao batismo infantil, ao método de batismo, temos as nossas convicções, é claro. Mas não me parece que essas questões elas sejam essenciais e fundamentais ao ponto de nós não podermos ter comunhão com aqueles que pensam diferente de nós e não podermos abrir concessões ou fazer concessões. Então, um dos critérios é que não se trate de uma questão essencial. Se não for essencial, então nós podemos fazer concessões. Também, um segundo critério é o critério da necessidade, ou seja, quando as alternativas à concessão podem significar retrocessos ou colocar em risco outros avanços. Eu me refiro aqui a recursos estratégicos, como na batalha, como na guerra, ou na boa política. Tem horas que para avançar é preciso recuar. Então, na minha compreensão, é legítimo fazer concessão quando a alternativa à concessão colocaria em risco avanços já que foram feitos, ou impediria que avanços maiores viessem a ser realizados, seja na área doutrinária, na área litúrgica, na área moral. Então, às vezes, é melhor recuar, como na guerra, para depois poder, quando já tiver um caminho melhor, poder avançar, com mais possibilidades de se colocar em prática aquilo que é o melhor caminho à luz da Bíblia. Não é fácil, essas coisas não são fáceis, né? Exatamente por isso é que um terceiro critério é o critério da tolerância. A concessão é legítima quando implica tolerância na nossa parte, no bom sentido, quando exige paciência para suportar aquilo que, à luz da Bíblia, estamos convencidos de não ser o melhor, mas toleramos por não ser questão essencial e por não prejudicar. Ou seja, a concessão
ela tem um elemento de sofrimento. Nós sofremos quando nós fazemos concessões. Nós sofremos porque exige de nós paciência, tolerância, em suportar coisas que nós, à luz da Bíblia, consideramos que não estão certas, não representam o melhor curso de ação, o melhor caminho. Entretanto, a alternativa poderia ser pior. Alguém já disse que quando a tentativa de alcançar a primeira opção, o primeiro caminho, coloca em risco a segunda opção, melhor ficar com a segunda garantida, o segundo bem, e esperar a hora melhor para se tentar conseguir o primeiro bem. Claro, desde que não seja coisa essencial, não é? E que não represente retrocesso. Então, esses são alguns critérios de legitimidade, tem que correr um pouquinho. Mas consideremos os limites, por outro lado. Quais os limites da concessão? Vamos olhar por outro lado aqui. Claro que algumas coisas estão relacionadas, é o outro lado da mesma moeda, mas quais os limites de concessões? Quando é que nós não devemos fazer concessões? Quando não podemos fazer concessões? Quando essas concessões representem covardia ou amor ao mundo, amor ao status quo, amor à situação. Nossas concessões não podem ser motivadas por covardia, por medo das consequências, ou por amor ao mundo, ao dinheiro, bens materiais, posição social ou privilégios. Não, aí nós não podemos fazer concessões. A nossa motivação é um limitador para as legitimidades das concessões. Há concessões legítimas. Se a nossa motivação é o medo, não vou fazer isso, que senão eu corro o risco de perder minha posição como pastor da igreja, ou então não vou poder dizer isso, que senão eu vou perder minha posição lá no trabalho, ou então eu não vou poder fazer isso, embora eu saiba que está certo, até poderia ser feito, mas eu vou sofrer as consequências. Aí não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, até morrer, sofrer as consequências se necessário for, mas por medo não, por temor, por covardia não. Nem tampouco por amor ao comodismo, ao mundo, não é? Então eu não vou fazer isso, não porque eu vá sofrer, não porque eu vou ser perseguido ou por medo, mas porque eu quero preservar eu não quero perder as minhas benesses, eu não quero perder os meus privilégios, as nossas posições, ou quem sabe alcançar mais em termos financeiros e bens e tudo. Pense bem. Qual é a motivação da sua concessão no trabalho ou em qualquer área em que a providência de Deus lhe tem colocado? Se for essa a motivação, não é o limite correto à concessão. Aqui cabe lembrar o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nós não precisamos temer. Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Bramam nações, montes se abalem, mas nós não precisamos temer, porque Deus está conosco. E se Ele nos permitir que males nos aconteçam, coisas que permitem, então, nós precisamos estar preparados para sofrer o dano. Há momentos da vida em que fica perfeitamente claro que se nós tomarmos posição em favor da verdade, nós sofreremos as consequências, nós sofreremos os danos. Mas nós não precisamos temer. Deus há de nos conduzir a bom termo. E se não precisamos temer os homens nesse sentido, nós também não precisamos temer perder os benefícios que porventura nós tenhamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. E a passagem toda que os irmãos conhecem muito bem. Deus sabe o que nós precisamos. Se a fidelidade a Deus, seja doutrinária, seja no campo do culto, da liturgia,
do governo eclesiástico, seja no campo da moral, da ética, implicar em colocar em risco aquilo que Deus nos tem dado em termos de comodismo, bens, que assim seja. Ele conhece as nossas necessidades, não precisamos andar ansiosos com relação a essas coisas. Também, um outro limitador à concessão é a acomodação. Não podemos nos satisfazer com o mínimo, nos conformarmos com o status quo. Devemos perseguir o máximo possível, assim que possível, à luz da Bíblia. Precisamos avançar para o alvo. Espero que os irmãos percebam isso. As concessões são necessárias, mas não no sentido de que, agora eu vou me acomodar com o mínimo do mínimo e não avançar aquilo que é possível avançar em termos doutrinários, eclesiásticos, morais. Não, isso não é uma atitude correta. Aquela satisfação com um mínimo do mínimo. Muitas igrejas tentam unidade em detrimento da verdade e sacrificam a sua doutrina, a sua teologia, o seu culto, a sua moral, deixando apenas um cerne muito pequenininho, muito pequeno, muito diminuto, muito limitado, para não contrariar, para não suscitar oposição, para não perder os benefícios, seja lá qual for a motivação. Não. Concessão por acomodação, não. Não é um limitador legítimo. Como disse Paulo, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o pleno da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa passagem se aplica também ao nosso assunto. É preciso que o crente esteja sempre avançando, prosseguindo para o alvo, e não acomodado com aquele mínimo que ele puder alcançar, seja em sentido mais amplo, ou seja no sentido próprio, apenas da sua própria vida. Não. Graças a Deus pelo que Deus já nos deu. Triste aquele que vive de passado, mas nós vamos avançar para o alvo, seja no que diz respeito à doutrina, seja no que diz respeito ao culto, seja no que diz respeito à moral, nós precisamos sempre avançar para o melhor curso, à luz da Bíblia, para o melhor caminho, à luz da palavra de Deus. Pode ser necessário fazer concessão? Pode sim, já vimos. Mas não por esses motivos, como a covardia, o amor ao mundo ou a acomodação. Também a concessão não deve significar retrocesso. Se não deve significar acomodação, muito menos retrocesso. Devemos ter cuidado para que nossas concessões não signifiquem retrocesso, ao invés de avanços possíveis e realizáveis, se formos fiéis e persistentes. Se as nossas concessões, vamos dar um exemplo moral, se a sua concessão no trabalho, no que diz respeito à sua tolerância no seu relacionamento com os seus colegas ímpios, significa um retrocesso na conduta deles, na atitude deles, no respeito deles para com você, provavelmente você está fazendo concessão demais. Você não está avançando. Seus vizinhos, os seus colegas não estão se convertendo a Cristo pelo seu testemunho e pelas suas concessões. O Evangelho não está sendo promovido ali no seu meio ambiente como deveria. Pelo contrário, a moralidade do meio está indo de mal a pior. Bom, provavelmente você está fazendo concessão demais, porque ao invés de avanço, ou mesmo de acomodação com o mínimo, está havendo retrocesso. Provavelmente você poderia fazer menos concessões e avançar um pouco mais no seu testemunho moral,
e na sua exigência moral. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos do retrocesso espiritual ou moral. Nós somos um povo do avanço espiritual e moral. Fazemos concessões com vistas a avançar e não a retroceder. Recuamos em determinado momento e podemos até ficar calados por moderação, por prudência, como na guerra, para podermos, na primeira oportunidade, avançar um pouco mais. E também, meus irmãos, evidentemente que existem absolutos que são inegociáveis. Absolutos com relação aos quais nós não podemos fazer concessões. Isso vale para o culto, vale para a doutrina e vale também para a moral, para a conduta, para a ética. Existem limites morais que não podem ser ultrapassados, relacionados, por exemplo, à obediência direta aos mandamentos de Deus, como, por exemplo, pregar o Evangelho, à luz de Atos 5, ao culto a Deus, à idolatria, tolerância nesse sentido com a idolatria. Não, eu vou idolatrar só um pouquinho, não é? Ou então eu vou ter só um ídolozinho, ou então eu vou só a vida, o aborto, por exemplo, não dá para negociar, não dá para fazer concessões no que diz respeito a questões morais ou espirituais como essas. E aqui lembramos novamente Pedro e os demais apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou o Salmo 16,4, que lemos nessa quarta-feira passada: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, disse Davi. Não, eu não negocio. Deus é a porção da minha herança. Eu não oferecerei libações de sangue de forma alguma. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Eu não idolatrarei. O contexto, a ideia aqui de Davi. Irmãos, alguns pontos nós temos que ter graça e discernimento para entender à luz da Bíblia. Eles são inegociáveis. Não dá para condescender. Não dá para abrir concessões. Nós vamos ter que nos firmar neles e sofrermos as consequências, se Deus assim permitir. O tempo já avançou mais do que eu gostaria. Apenas para concluirmos, resumindo, nesse mundo pecaminoso, somos obrigados sim a fazer concessões, isto é, a aceitar necessariamente menos do que nossas convicções à luz da Bíblia exigem. Existem exemplos bíblicos e históricos que ensinam a legitimidade de concessões. Elas são legítimas quando necessárias, não se referem a questões essenciais e implicam intolerância da nossa parte com vistas a alcançar avanços maiores ou a assegurar avanços já alcançados. Para ilustrar, aqueles recuos estratégicos em guerra, para que a gente possa avançar mais ainda depois. Entretanto, elas têm limites. Não devem ser motivadas por covardia ou amor ao mundo, não devem significar acomodação com o mínimo, nem representar retrocessos, ao invés de avanços possíveis. Nem podemos ultrapassar limites morais absolutos da lei de Deus, exemplos de idolatria, aborto, impureza, etc. Deus nos dê sabedoria, irmão. Deus nos dê graça, Deus nos dê coragem mesmo, e paciência e longanimidade, para podermos compreender qual é a vontade de Deus no que diz respeito a estas coisas, quando não fazer concessão, quando conceder e até que ponto conceder, mas sempre com motivação pura e santa, ou seja, vermos
o reino de Deus ser promovido e o nome dele ser sempre honrado e glorificado. Que Deus nos abençoe.